Glória a Deus, aleluia. Cumprimenta as amadas irmãs com a paz do Senhor. Amém. Queremos ser cheias, meninas. Amém. Amém. Nós queremos ser cheias da graça do Senhor. Esse será um momento muito precioso para nós, onde nós vamos ter um momento de bate-papo. Mulher adora bater um papo, não é verdade? Vamos falar sobre um tema muito relevante. Eu já quero convidar aqui para estar conosco nesse momento de bate-papo a nossa pastora Natália Leite, a nossa querida Gabriela Cândido, vai estar conosco neste momento. O nosso bate-papo, queridos, hoje tem um tema muito especial, que é as distrações. O problema das distrações nos dias atuais. Será que nós estamos distraídas com alguma coisa? Será que algo tem tirado a nossa atenção do que realmente importa? A palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 10, lá no 41, conta uma história que nós conhecemos bem, onde o Senhor diz para uma mulher: Marta, Marta, você está tão inquieta e preocupada com tantas coisas, todavia apenas uma é necessária. Então, nesta manhã, estou aqui com as minhas queridas e nós vamos conversar um pouquinho a respeito das distrações. A respeito do quanto as distrações podem influenciar as nossas vidas. Muito obrigada, pastora Natália, muito bem-vinda. Bom dia, mulheres abençoadas. Que alegria poder estar aqui novamente, viu? Já é parte do meu coração esse congresso. Glória a Deus. Nossa querida Gabi também, Gabriela Cândido, está conosco aqui. Muito obrigada pelo seu convite. Graça e paz, igreja. Amém. Normalmente eu subo para fazer isso que vocês viram, a tocar só. Mas hoje vai ser diferente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. A pastora Natália, além de pastora, né? Ela é psicóloga, mentora, empresária. Glória a Deus. A Gabi, ela é arquiteta. Hoje trabalha com comunicação, a parte de marketing digital. E aí eu já quero começar fazendo perguntinhas para vocês. Vou começar aqui com uma pergunta para ambas, né? Nos dias atuais, o que mais vocês têm percebido como distrações para as mulheres de Deus e que isso tem nos afastado do propósito do Senhor e de nós mesmas? Bom, eu acredito que processos de distrações, eles estão muito vinculados àquilo que a gente chama de uma hiperestimulação. O que é isso? A gente já acorda com uma extensão, parece que da nossa vida, que é o aparelho. A gente nem abriu o olho, a gente já sai pegando o celular para saber quem mandou mensagem, para saber da notícia. A gente não consegue nem respirar e ter ali um retorno do seu processo de vida. A gente não consegue nem abrir o olho direito e a gente já está sendo estimulado por conta de processos de notícias e de processos de pensamentos que vão bombardeando a nossa mente. Porque não é porque a gente está falando de distração que a gente está falando só de conteúdos externos. Muito pelo contrário. Talvez, antes de você chegar aqui, o seu maior inimigo foi a sua própria mente, dizendo para você: mas você sabe que você vai atrasar, né? Você sabe que você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Nossa, mas você não arrumou o cabelo ainda, você vai fazer tal coisa? Não, mas você precisa comer alguma coisa, pelo menos, porque não vai dar tempo de você chegar para tomar café. Você já pediu o Uber? A irmã vai passar aqui. Olha, você está atrasado de novo. Olha quantas distrações a nossa mente vai projetando enquanto verdade. Então, a partir desse momento, a gente vai calcificando. Eu digo que realmente é como se fosse um cimento que vai pegando no nosso pé e vai dizendo: paralisa, trava aí. E a gente sabe muito bem que quando isso pega, quando essa situação acontece, quando a gente se sente paralisado, parece que todo o nosso dia não flui. A gente não consegue ter uma boa rotina, porque ou a gente fica tentando aparar as arestas e colocando ali outras distrações para poder tamponar o sentimento de culpa dessa distração, ou então a gente paralisa de vez e fala assim: já que eu não consegui fazer tal coisa de manhã, eu não vou fazer mais hoje.
Mas, por vezes, aquilo que a gente precisa é diminuir a intensidade, diminuir a velocidade e manter a constância das nossas ações. A constância elimina as distrações. Acho que realmente na área da comunicação é justamente esse excesso. É um excesso de informação que chega para você, que você às vezes nem quer que chegue em você, mas já chegou. Nós estamos aqui agora, 9h46, e tem uma pessoa lá na casa dela que não conseguiu vir e já sabe que está começando esse momento, porque alguém já postou, alguém já colocou nas redes sociais. Então, esse excesso, a gente já chega colocando, a gente já chega fazendo, não que seja errado. Isso não é errado, as redes sociais, a tecnologia está aí justamente para ajudar, para colaborar, mas é uma ferramenta, ela não é um senhor. E esse é o principal ponto. A gente acorda pegando o celular, às vezes para responder uma mensagem, daqui a pouco a gente já começa com o dedinho, daqui a pouco a gente já viu outra coisa. E esse excesso de informação, não só informações externas, mas informação da nossa vizinha, da nossa amiga, e aí começa a gerar uma comparação. Aí começa a gerar em você uma frustração. Aí você começa a achar que você está ficando para trás, porque ela acordou e já comeu uma melancia, um melãozinho, uma frutinha, e você está comendo o seu pão. E aí você começa a achar que a sua vida está errada porque a dela está certa. Você começa a achar que o marido seu está ruim porque o dela é melhor, porque o dela fez café para ela. E esse excesso de comparação, esse monte de ruído, ele vai afastando a gente da voz de Deus. Ele vai afastando a gente de ouvir aquilo que Deus quer para a nossa vida. Não é a vida do outro, é a nossa. Esse excesso, esse monte de ruído vai nos afastando de ouvir a voz de Deus. Então, as redes sociais são boas, muito boas. Eu trabalho com isso, minha vida hoje, meu ganha-pão da minha família é esse. Tem muitas mulheres aqui que trabalham com tecnologia da informação. O mundo mudou. A gente precisa das redes sociais para vender, para criar marketing, para as empresas. Então, só que temos que nos preocupar com o excesso. E a Gabi trouxe aqui para nós algo que já era a próxima pergunta. Porque não, imagina, porque realmente dos nossos maiores, das nossas maiores distrações nos dias de hoje tem sido as redes sociais. Mas e aí, elas são um vilão? E aí, elas são maléficas? E aí a pergunta volta para você destrinchar um pouquinho mais como nós, mulheres de Deus, mulheres com um propósito, mulheres apaixonadas pelo Senhor, como nós podemos usar as redes sociais da forma correta? Eu acho que tudo na nossa vida, molda a nossa vida, nossos usos, é a intenção. Eu estou usando isso para quê? Para que eu estou entrando na rede social? Eu tenho uma empresa e eu estou usando ela para vender. Então, eu vou pegar minhas redes sociais, eu vou abrir meu celular e eu vou estrategicamente usar aquele tempo para isso. Porque nós temos que termos essa intenção em tudo que nós vamos fazer, porque senão nós nos distraímos. Senão nós começamos a ver outras coisas. Então, nesse momento, eu vou assistir um filme. Então, assista o filme. Aí a gente está assistindo o filme, mexendo no celular, olhando outra coisa, e muita coisa fazendo ao mesmo tempo, a gente não está em lugar nenhum. Estamos em todos os lugares e não estamos em lugar nenhum. Temos nos ocupado com tantas coisas e nós perdemos de nos ocupar com as coisas que realmente importam. Esses dias eu me peguei mexendo no celular, minha filha brincando, e ela, mamãe, e eu estava aqui, resolvendo coisa do serviço. Na hora que eu olhei, já estava toda suja, toda melada, e eu perdi aquele momento. Para ela, era o momento que ela precisava da mamãe. E para mim, era o momento que eu estava trabalhando, só que estava fora do meu horário de serviço, já estava fora do meu horário. Então, a gente tem que nos disciplinar a entender, esse momento é para isso? Então, vou fazer isso. Vou seguir alguma rede social de alguém, aquele conteúdo que está sendo colocado ali, faz sentido para mim? Aí eu começo a ver isso, daqui a pouco eu estou no Fofoca Gospel, eu estou no Chico Gospel, e aí eu me perdi, e eu não estou fazendo o que eu realmente deveria ter feito. Estou procurando uma palavra de Deus, vou lá no perfil da pastora Raquel, eu estou lá, daqui a pouco eu comecei já a ver uma propaganda de sei lá o quê, porque isso vai aparecer para você. As redes sociais, todo o algoritmo foi feito para isso. É para te colocar nesse momento de publicidade, de venda. Mas se você se distrair, você vai entrando num caminho sem fim. Daqui a pouco você chegou num conteúdo que nem faz sentido para a sua vida, mas você está consumindo. Então, esse momento de se disciplinar, olhar para a sua vida e falar assim, vou fazer para isso.
tenho que seguir aquilo, mas porque eu estou nessa intenção, dessa intenção. Não vou me distrair, não vou mudar o foco. Acho que o caminho é esse. Viram mulheres com propósito, mulheres avivadas. A mulher com propósito, ela tem intencionalidade. Ela sabe por que que ela faz as coisas. Eu achei perfeito. Né? Quantas vezes a gente usa, né, pastora, o WhatsApp, o Instagram, e vai ali rolando, né? Não, por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou fazendo isso agora? É uma frase que eu gosto muito, né? Por que eu faço o que eu faço da forma que eu faço? Então, pensar sobre isso, nós somos convidadas nessa manhã a olhar por que que estamos fazendo o que estamos fazendo. E aí, né, pastora Natália, nossa psicóloga, do ponto de vista emocional e mental, né? O que que acontece com a mulher quando ela está constantemente distraída? Vamos lá. Primeiro, ela perde aquilo que já foi abordado aqui, a intencionalidade. Dentro do contexto ali psicológico, também de uma mente que é corpo, alma e também espírito, nós temos algumas disciplinas espirituais que nós precisamos seguir, mas nós temos também algumas disciplinas dentro da nossa própria mente, coisas que nós precisamos fazer e que abrem caminhos para que as disciplinas espirituais, para que o poder de Deus se manifeste nas nossas vidas. E a distração, né, através dos pensamentos e das emoções ali cambaleantes e disruptivas, elas são o grande vilão desse processo. E agir com intencionalidade, eu costumo dizer que não é querer. Porque querer nós queremos muitas coisas. Né? Quem aqui já não quis fazer uma dieta algum dia? E fez 2 dias e parou? Pode levantar a mão. É só olhar para trás. É só olhar para trás. Mas tem coisas, e eu costumo dizer que é assim, a gente fala, eu vou fazer. E aí eu vou acordar e a partir de segunda-feira eu vou comer só alface e só tomar água. Eu vou fazer a dieta do ovo, eu vou tirar todos os tipos de carboidrato, ou vou começar com 24 horas de jejum intermitente. Quem nunca passou esse fluxo de pensamento na cabeça? Porque agora vai. Agora nada me impede. Agora, e aí você começa a ter ações que são extremistas. Mas as distrações continuam no teu fluxo de pensamento. Você não consegue obedecer processos. E a intencionalidade age exatamente aí. Existem coisas que automaticamente a nossa mente já criou enquanto uma rota de distração, enquanto uma rota de ansiedade, enquanto uma rota de um pensamento distorcido e que vai contra a palavra de Deus para a tua própria vida. Mas esse processo é um caminho mais aberto, então você passa um dia, você fala, venci, alface e água, de manhã, de tarde, de noite. Venci. Primeiro dia de jejum, não de jejum de disciplina espiritual, jejum intermitente. Hoje eu fiquei 18 horas sem comer. No segundo dia, talvez eu consiga me alimentar. Talvez eu consiga comer o alface e a água. Não, eu ainda venci. No terceiro dia, passa uma barra de chocolate, o que você faz? Pois é. Tá vendo que você não precisa nem terminar de falar? Por quê? Porque o processo, ele é tão polarizado, as nossas emoções, elas vão de um lado tão extremo e a gente não para e não coloca a nossa alma na mão e diz, o que está acontecendo com você? Ou por que você está tão emocionalmente instável assim, a ponto de não se alimentar direito? Alguém já pensou por esse lado? Qual a emoção que eu tenho, por exemplo, me alimentado? Qual a rede social que eu tenho entrado e visto a pessoa que acordou 4 horas da manhã, já correu, já comeu o seu mamão, mas o mamão é com chia, já tomou o seu suco verde, bateu o suco verde na hora, e você está ali, nossa, eu nem abri o meu olho ainda. Não é verdade? E nesse momento, a distração oriunda da comparação, a distração oriunda de uma mente que não está focada em si, na presença de Deus para a sua própria vida, mas naquilo que o outro diz ao meu respeito, começa a ganhar forma. Aí o meu emocional se abate e eu não consigo completar aquilo que eu me propus.
porque nem eu sei ao certo se aquilo que eu estou me propondo a fazer é aquilo que Deus preparou para mim. É forte isso. Então, a primeira coisa é agir com intencionalidade. Intencionalidade é eu não apenas querer fazer, mas eu precisar querer fazer alguma coisa. Talvez, quando o seu humor altera, quando você está entrando numa rede social e o seu emocional se abala, você automaticamente vai para um processo de comparação e inferioridade. Por que antes disso acontecer, você já não abre, ao invés de uma rede social, mas a palavra de Deus e se fortifica aquilo que Ele tem ao seu respeito? Ah, Natália, mas é mais difícil. Claro, como eu disse, o caminho da distração, ele está plano. Você já traçou ele. Mas eu não devo me conformar com essas distrações. Eu não devo conformar com esse mundo aqui, ó, essa carne. Mas eu devo transformar a minha vida conforme a renovação do meu entendimento, do meu modo de pensar. Então, se a minha mente mudou o humor, se abateu, tá falando para você, senta, você fala, eu não vou sentar, eu vou levantar, porque eu nasci para ser uma mulher ativa e dinâmica. Se ele está dizendo para você, pare, esse alface e água não vai adiantar, coloque ali no papel, busque a ajuda de alguém, vá cuidar de você, mas de uma forma processual. Então eu paro de correr porque eu não tenho condições e eu caminho e depois eu avanço para a corrida. Intencionalidade é correr a carreira que nos foi proposta da forma que o Senhor deseja. Olhar para nós como o Senhor nos olha. Assim o nosso emocional, ele fica rendido aos pés do Senhor. Nós colocamos a nossa alma na mão. E como diz o Salmo 42, quando ela se abala, a gente fala, por que você está tão abatida assim, alma? Espera em Deus, porque você vai louvá-lo, porque Ele é o seu escudo e seu rochedo. Amém. Se deixar, eu vou pregar de novo, tá? Glória a Deus por isso, amém, mulheres? Glória a Jesus. E é verdadeiramente assim que o Senhor nos quer. Buscar o melhor primeiro, né? Eu iniciei comentando aqui a respeito de Marta, né? Marta, Marta. E aí a pergunta para ambas vai ser assim, ó. Por que às vezes nós estamos fazendo? Ah, sim. A pastora Sil me trouxe aqui algo urgente. Nós temos 2 veículos que precisam ser removidos do local. Tá? É um Fiesta, a placa DSJ 1935, Fiesta DSJ 1935, e um HB20 SJF 5I12. De quem são esses veículos? HB20 SJF 5I12 e Fiesta DSJ 1935. Por favor, acho que as pessoas estão bravas lá fora. Estão distraídos lá fora. Mas vamos lá. Toca aqui de novo. Volta, não distrai, volta aqui. E aí, com essa passagem de Marta, nós vemos que Marta estava fazendo algo muito bom. Né? Como mulheres de Deus, e aí eu quero que vocês falem para nós, a Marta estava ocupada fazendo algo bom, uma coisa boa. O que nós podemos falar sobre essa distração que parece algo bom? Algo que, de fato, é importante, mas que não é o mais importante, que não é o melhor. Bom, acho que resume muito é o piloto automático. Às vezes estamos fazendo coisas boas, mas a gente nem está lá. Esses dias eu fui trabalhar, eu não lembro nem o caminho que eu fiz. Eu só fui. Piloto automático. A gente começa a viver no piloto automático. Nós fazemos tudo, mas só fizemos. Nós não estávamos lá presentes de corpo, alma e espírito. Parece que só o corpo foi. E às vezes nós estamos realmente usando as redes sociais, estamos postando uma foto da nossa família, estamos fazendo um belo texto, estamos parabenizando alguém pelo seu aniversário, mas parece que nós estamos fazendo isso só por fazer. Nós só estamos fazendo ali para comportamento, mas não com a intenção certa. Eu acho que às vezes nós estamos realmente nesse piloto automático que só vai. E isso até na nossa vida espiritual. Às vezes nós estamos orando e parece que a gente está orando, mas não está ali, não.
Só estamos falando umas coisas para Deus que a gente decorou na nossa cabeça, está indo. Nós estamos no louvor, mas não estamos adorando. Está saindo umas palavras da nossa boca, mas é da boca para fora, mas não é aquela canção que vem do coração, não é aquela adoração de estilo de vida, de mudança de vida. E a pastora falou ontem, a pastora Jéssica Augusto, às vezes a gente sai daqui, a gente nem lembra o que aconteceu no culto. Não faz ideia. A gente, se perguntar para você qual foi a palavra, a gente não vai responder, porque a gente não lembra. Só estávamos lá. Esse piloto automático nos tirou do momento especial, do momento importante. O piloto automático tirou a nossa vida, a nossa mente, de algo que nós deveríamos nos lembrar que mudaria a nossa vida, que mudaria aquele momento precisava. Nós precisávamos viver aquele momento e nós deixamos que o piloto automático assumisse a forma do nosso corpinho e só foi. E eu acho que estávamos aqui, fazendo algo bom. Estávamos no culto, estávamos aqui levantando nossas mãos, mas não estávamos. Estávamos lá limpando a casa, precisa limpar para a nossa família, mas não estávamos lá, só estávamos fazendo. Fazer por fazer, mas não com corpo, alma e espírito. E é interessante você falar isso, Gabi, como psicóloga, né, no consultório, a gente às vezes está atendendo ali e são questões que chegam a nós, né, pastora Ana? E às vezes não é um transtorno, não é uma questão biológica. E aí, a pastora Ana que vai responder, mas é a atenção plena. Nós falamos tanto isso, parece moda, né? Ai, mindfulness, atenção plena, modinha. Será moda, pastora? De jeito nenhum, né? Quando a gente fala de atenção plena, a gente está falando de algo chamado domínio próprio, domínio de si. E o domínio próprio, ele não só foi feito como um fruto do Espírito para eu desejar ir para lá longe, talvez alcançar. Não, é algo possível. Só que, vamos colocar ali no contexto de Marta. Quem estava indo até o encontro deles era Jesus. Era o cara, a pessoa mais importante. Ele estava indo até ela. E por vezes a única forma de demonstração de uma ação que louva a Cristo na mente de algumas pessoas é a execução externa. Talvez as nossas distrações e o nosso ativismo tenham sido tamanho que a gente não consegue prestar atenção e ativar o culto que nós chamamos de racional, que é estar aqui, o agora, a atenção plena, que a Sil acabou de dizer, e a gente não consegue entender que o processo começa por dentro. Domínio próprio é o entender. Será que as minhas demonstrações para Jesus têm sido só o meu fazer e não o meu ser? Porque sim, a igreja precisa de pessoas que façam. Eu tenho certeza que assim como eu, você é uma pessoa que faz a diferença na casa de Deus. Você vê um copinho, você vai e você pega. Mas o domínio próprio é o entender. A minha alma está dizendo uma coisa, mas o meu espírito está precisando parar e entender que a boa parte precisa tomar um lugar na minha vida. Essa é a diferença de Marta e Maria. Marta estava fazendo a coisa certa, porém passou da conta, achando que a sua intenção era o suficiente para agradar a Jesus. E não é a força do nosso braço que move o coração de Deus, mas é um coração quebrantado diante dele. E um coração quebrantado não é apenas um coração que chora, mas um coração que fala a verdade. E só é possível falar a verdade quando a tua atenção está focada nesse momento oportuno. Eu costumo dizer que a mesma geração que posta muitas vezes o vídeo rindo e chorando na rede social não tem coragem de estender uma cadeira e dizer: Jesus, eu estou com raiva, eu estou triste. Não consegue nem orar porque fica santo e poderoso. Ele fala: eu sei que eu sou tudo isso, tudo que eu quero de você é um momentinho que você haja com verdade para comigo. Essa é a diferença. Não é que Marta estava errada. Marta não estava fazendo a coisa certa no momento certo.
Existe um momento de você servir e de você se desdobrar ali para que a casa de Deus esteja em ordem, mas existe um momento que nada é mais importante. E aí você tem a condição, através da tua racionalidade, de entender quando isso está tomando conta de você. Mas as nossas distrações levam a gente a um processo de dizer, não, mas lá atrás fulana começou e não deu certo. Lá eu fiz tal coisa e precisou fazer isso. Então vai dar errado lá na frente. Peraí, mas e eu agora? Basta cada momento, cada dia o seu próprio mal. O amanhã toma conta de si mesmo. Agora o que eu preciso é parar tudo e ser intencional. Colocar a minha vida e minha emoção na presença de Deus. E agora entender o que a minha mente e o que o meu espírito está precisando. E quando a gente faz isso, a gente verifica que tudo aquilo que a nossa mente e o nosso espírito precisa está em Deus. E quando a gente é cheio da presença de Deus, avivado de dentro para fora, não há possibilidade daquilo do trabalho das nossas mãos não fluir da melhor forma possível. Acredito que essa é a receita. Glória a Deus. E aqui, para finalizarmos esse momento, né, de bate-papo, né, a pastora Ana trouxe aqui praticamente já as dicas, e eu quero pedir isso, né, conselhos para nós, dicas de como nós podemos, né, estar com a nossa atenção, né, viver com foco, com presença, com intencionalidade. Dica prática para cada mulher aqui. Né, ontem nós fomos profundamente ministradas, onde o Senhor nos convidou a olhar para nós. Muitas vezes nós achamos até errado, sabe, pastora Ana e Gabi? Às vezes a gente ouve assim, nossa, agora na igreja só está falando de olhar para si, Deus. Né? O foco é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor das nossas vidas. Mas quem sou eu diante do Senhor? Eu preciso saber quem eu sou, então eu preciso olhar para mim. Né? E aí, qual que é a dica de vocês para nós encerrarmos esse momento? O que nós podemos fazer referente às distrações? Você trouxe aqui a questão das mídias, a pastora Ana trouxe também das emoções. O que nós podemos fazer para ter essa vida centrada, com conexão com o Senhor? Pastora Silvana, eu não posso ser hipócrita no altar, né, pastora, né, Sil, né, pastora Natália? Eu também me distraio, porque eu trabalho com isso. Eu estou com meu celular 24 horas no meu bolso, porque ligam, chamam, a empresa... Mas a gente tem que entender que nossa conexão com Deus ela não exige Wi-Fi. A nossa conexão com Deus não exige um celular. A nossa conexão com Deus ela não exige nada que é tecnológico. Então, é justamente você ter esse silêncio offline. Tem momentos que nós temos que parar tudo e falar, Deus, fala comigo. Sem isso aqui, ó, sem nada disso. Eu tenho aprendido e tenho me disciplinado a entender que tem coisas que não precisam ser resolvidas agora. Elas podem ser resolvidas depois. Me ligaram no meio do culto. É urgente? Posso resolver daqui a pouco? Nesse momento eu não posso. Tem coisas que a gente pode falar não. Até para coisas boas. Então, a gente saber os momentos certos de dizer não, para ouvir o sim do Senhor. Né? O Senhor ele fala conosco a todo momento, mas é agora. O Senhor fala agora com a gente. As coisas que não são de Deus podem esperar um pouquinho. Então, eu tenho feito isso. Apesar de trabalhar com isso, e nós sabemos que a rede social, as mídias, tudo que é tecnológico é agora, tem que ser hoje, e tem que ser rápido, 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 eu tenho aprendido, e posso deixar essa dica, tem coisas que podem ser deixadas para depois. E se elas podem ser deixadas para depois, resolvo agora. E se agora eu estou aqui no culto, se agora eu estou ouvindo a palavra de Deus, vivo agora. Deus está falando aqui. Depois a gente resolve as outras coisas. Agora é o momento do louvor, me ligaram. É urgente? Se não for urgente, irmãs, se não é uma questão de vida ou morte, se é só, às vezes, o seu marido que deixou a cafeteira ligada, deixa para depois. Agora, resolvemos o agora. Amém? Além disso, eu costumo sempre dizer que um pensamento ele não é um fato concreto. Eu transformo ele em um fato quando eu pego esse pensamento,
acredito nele enquanto uma verdade absoluta e transformo ele numa ação. Eu acredito que é o complemento daquilo que a Gabi acabou de dizer. Passa um fluxo de pensamento na minha mente. Ah, mas eu preciso atender. Tira o ponto de exclamação, eu preciso atender, e coloca uma interrogação, eu preciso atender? Não, porque é urgente. É urgente? O que é mais importante aqui? Quando o meu pensamento não se torna mais um fato concreto, eu passo a acionar a racionalidade. E a palavra diz que o meu cultuar, e não é apenas um momento de 4 paredes, mas é um processo de vivência. Ele precisa ser racional. Aí você fala para mim, Natália, mas o racional, ele não tem a presença. Quem disse que não? Você, por vezes, quando acha isso, está confundindo a emoção, que é o externalizar de um processo, que é o chorar, que é o arrepio, e está colocando o arrepio e o chorar como causa. Mas o arrepio e o chorar é a consequência de uma vida na presença de Deus. E quando é que a causa é acionada? Quando o Senhor, ele não tem acesso só ao meu externalizar de emoção, ao meu grito, ao meu choro, ao meu arrepio, mas ele tem acesso ao sentimento do meu coração, a parte mais profunda de dentro de mim. O meu racional está nesse lado. A minha fé está desse lado. Porque uma fé, quando ela não é racionalmente medida, ela passa a fazer coisas que o Senhor não pediu para fazer, como se ele tivesse pedido. Ela passa a pensar coisas que não são os pensamentos de Deus, porque a palavra de Deus diz que os pensamentos dele não são os mesmos que o nosso, achando que é o Espírito que está falando quando a alma que está gritando. E, além disso, a gente passa a não entender que aquilo que nós somos e a nossa identidade não está vinculado na forma emocional que nós percebemos, mas nas verdades que o Senhor diz para nós. Está tudo mais profundo, está tudo lá dentro. E é por isso que dizer que a gente precisa se encontrar e que a gente precisa se ver não é algo ruim. Porque quando a gente olha para dentro, a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. O Senhor está aqui, dentro de nós. A partir do momento que nós nos posicionamos e dizemos, eu sou casa, eu sou morada, e nós olhamos mais para fora, nós não cuidamos de dentro. É como uma pessoa que trabalha executando tarefas domésticas na casa do vizinho e não limpa a tua própria casa. Mas ninguém pediu para ela cuidar da casa do vizinho. Pediu para cuidar da sua própria casa e cuidar de si. Então, é olhar e falar assim, tudo bem, o chorar, o arrepiar, tudo isso faz parte? Faz, mas existe algo mais. Existe algo mais. Eu preciso voltar à minha essência. A dica prática é descer um pouco mais. Entender que pensamentos não são fatos. Entender que os meus comportamentos, quando eles estão me trazendo prejuízo, eles precisam ser revistos. E esse prejuízo vai sempre lá no lugar do sentimento e da identidade. Entender que quando o teu emocional está inconstante, está um pouco ali abatido, quando você tem aquele twin dentro de você, você precisa parar tudo, respirar e olhar para si. E entender que passado ruim não deve fazer parte do nosso presente. Passado bom é memória. Passado ruim me gera experiência para eu não realizar agora e para eu receber de Deus um futuro glorioso. Porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Valeu, bate-papo, meninas. Amém. Queridas, quando o Senhor ele nos traz aqui, nós estamos no 12º ano desse congresso. Eu falava com a pastora Ivone essa semana do quanto eu fui ministrada anos atrás num tema, renovo, renovo. E o Senhor começou uma obra na minha vida. Não fique distraída, não fique distraída. A pastora Cris vai soltar um vídeo para nós. E eu gostaria de convidar vocês
a assistir esse vídeo. É o vídeo de um testemunho de quem viveu o milagre depois de uma ministração. Então, vamos assistir com atenção. Graça e paz, meu nome é Juliene, faço parte da Igreja Coerp de Ferraz de Vasconcelos, junto com meu esposo Farias, a qual fui bem acolhida. Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho um sotaque bem diferente, né? Pois eu pertenço ao estado de Alagoas. E, nesse momento, eu estou no estado de Alagoas, por isso que eu não estou com vocês aí, mas eu espero que vocês tenham um ótimo congresso e que seja uma bênção na vida de vocês. Hoje eu vou contar um pouquinho do sonho que eu tinha, que era, então, de ser mãe. E aí Deus nos abençoou, então, com a Sarinha. Já faz 8 meses que estou com essa bênção. E desde já eu peço aos irmãos que orem para que tudo seja perfeito e agradável a Deus, desde o início, né, até o fim da minha gestação. Então, ore aí por mim e pela Sarinha. E foi o seguinte, tinha 5 anos que eu estava tentando, né, eu junto com meu esposo, de ter um bebê. E eu estava ficando sem esperança já. Todo mês era uma frustração. Assim como qualquer coisa na nossa vida, quando a gente não consegue, a gente se frustra, né? E no ano passado, por incrível que pareça, eu não gostava de frequentar congressos e entre outros cultos. E de repente, o ano passado, me senti então um desejo de participar desse congresso. E foi lá que teve uma ministração, várias na verdade, que foram muito boas. E teve uma pastora que eu não sei o nome dela, mas que Deus abençoe a vida dela, porque foi através do testemunho dela que eu consegui ter esperança novamente de ser mãe. Ela queria ser mãe, onde fez exames, tratamentos, mas aí não era o propósito de Deus na vida dela. Mas sim o propósito dela ser mãe de coração, que é então onde ela adotou uma criança. Então, cheguei a comentar com meu esposo sobre essa possibilidade. E quando foi o ano, no início do ano, a gente então descobriu que tinha sido então a Sara que estava aqui no meu ventre. Então foi uma surpresa, a gente não estava mais esperando, mas é tudo para a honra e a glória do Senhor. Então que Deus abençoe essa irmã. Também quero agradecer a vocês que oraram por mim durante o início da minha gestação, que não foi fácil. Também quero agradecer ao pessoal da mídia, porque como eu não estava indo para a igreja, acabei assistindo o culto em casa e só agradecer também a pastora, a Vanessa, a Cibele e tantas outras vidas que oraram junto com a gente. Então, que Deus abençoe vocês. E se você também é uma pessoa que está querendo ter filhos, que Deus abençoe sua vida, porque se for o propósito de Deus, vai acontecer de uma forma ou de outra. Peça ao Senhor, busca Ele. E que Deus abençoe a todas, em nome de Jesus. Tchau. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Uma honra, um privilégio. Pode ficar aqui, porque nós vamos orar, meninas. A pastora Ana, né, foi quem ministrou, e esse testemunho é de alguém que recebeu uma palavra. É de alguém que entendeu que o Senhor tem mais. É de alguém que se derramou na presença do Senhor. A pastora Natália, ela vai falar rapidamente de um projeto dela que tem um propósito de curar, tem um propósito de restaurar. E ela vai falar rapidamente, em seguida nós vamos orar juntas, amém? Gabi? Amém, amém. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, que surpresa maravilhosa, Senhor. É bom. Glória a Deus por isso. Para quem não sabe, esse é o testemunho da minha vida. Eu estive aqui ministrando no ano passado. Quem esteve aqui viu. E o Senhor, Ele sempre dá confirmações. E Ele faz infinitamente mais. E Ele faz da Esther uma feliz mãe de filhos. Glória a Deus por isso. Que alegria no meu coração poder ver esse testemunho, fruto de uma ministração. Glória a Deus. E como mesmo a pastora Sil disse, nós temos um ministério chamado Chamados para Curar. E é um ministério que visa o alinhamento de uma mente renovada com o propósito de Deus para a nossa própria vida. Porque quando as nossas emoções estão cambaleantes, como eu acabei de falar para vocês, nós passamos a viver com base naquilo que o nosso pensamento diz como uma verdade. E você aprendeu que o seu pensamento não é um fato, que você que torna ele um fato, de acordo com as suas ações. E muitas vezes nós nos vemos
prostrados diante das situações. Mas o Senhor tem nos dado, levantado aí psicólogos, psiquiatras, pastores que estão envolvidos e engajados nessa missão de alinhar a mente do corpo de Cristo e as emoções do corpo de Cristo à vontade dele para a nossa vida. Porque nós acionamos a vontade e experimentamos a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor quando nós transformamos a nossa mente. Então, os chamados para curar, eles servem exatamente para isso. São ministrações que nós recebemos para que a nossa mente seja alinhada. E para a glória de Deus, ele está em várias frentes. Se você não tem tempo de receber as ministrações ao vivo, tem uma plataforma na Hotmart com todas as aulas ali disponíveis. Nós temos encontros que vão começar a partir da próxima semana. E você pode me procurar no final, caso você desejar participar. Semanalmente, 5 semanas ali de um módulo chamado Deus e as Minhas Emoções. Se você é pastora, nós temos uma mesa de pastores uma vez na semana, uma vez por mês, perdão. Pastora Sil faz parte da mesa, pastora Ivone, pastora Silvana, estão todos envolvidos nesse processo da mesa, onde nós alinhamos o coração de pastores. Nós temos um livro chamado Rompendo Emoções e Liberando Destinos, que eu trouxe, inclusive, algumas unidades, caso você queira. Você pode me procurar no final. E nós temos também, anota aí, dia 22 de novembro, o primeiro seminário do Ministério Chamados para Curar. Vai acontecer na Igreja Manancial de Vida, aqui em São Miguel Paulista. Conta com a presença. Além das minhas ministrações, vão contar com o pastor Jonatas Leônio, do Dizescope, da família Dizescope, do Divinamente, que é o meu discipulador, né? Nós estamos ali no mesmo projeto junto. Pastor Johnny Vieira, de Votuporanga, que foi o primeiro pastor que ministrou na minha vida acerca de alma, dizendo, assim como o Senhor curou a sua alma, o Senhor te chama para trazer cura para outras pessoas também. Ele ministrou essa palavra ao meu coração de uma forma específica. E ali eu fui completamente invadida por esse propósito. E além do pastor Fernando Silva, que é o meu pastor, dia 22 de novembro. Então, nós temos toda essa gama. A gente podia ficar mais de meia hora falando aqui dos projetos. Mas se você entender que a sua mente precisa ser alinhada para o propósito ser aberto na sua vida, já vale muito. Então, me procure no final do culto e vamos juntos para esse processo de restauração. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. E agora, mulheres, se coloquem de pé. Diante de tudo isso que nós somos ministradas, eu tenho certeza que o Senhor falou aos corações nessa manhã. Eu tenho certeza que o Senhor já revelou para você o que é necessário você fazer, aonde é necessário você tomar uma postura, uma decisão, ser intencional. Por isso, curva a tua cabeça, nós vamos orar, pedindo para que o Senhor realmente tire, convença o nosso coração de tudo aquilo que tem nos afastado de viver a plenitude da vontade dEle nas nossas vidas, de verdadeiramente ser avivadas, de viver aquilo que Ele tem para nós neste tempo, amém? Pai amado, querido, no nome de Jesus, nós oramos nesta hora, Senhor. Senhor, nós nos colocamos aqui como filhas amadas, Senhor, filhas, Senhor, que se rendem aos seus pés, ó Deus, que confessam diante de Ti, que temos andado distraída com tantas coisas, Senhor. Temos andado distraídas com as comparações, temos andado distraídas, Senhor, com as redes sociais, distraídas com aquilo que não é a Tua vontade para as nossas vidas. E por isso, Senhor, nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Senhor, nos perdoa por muitas vezes nem darmos conta de que estamos distraídas, Senhor. Mas nesta manhã, Senhor, o Senhor nos atraiu e nós queremos diante de Ti pedir ao Senhor. Senhor, nos posiciona, Senhor, no centro da Tua vontade, Senhor. Nos coloca, ó Deus, ó Pai amado, com a visão necessária, Senhor, para entender o que nós precisamos fazer. Ontem o Senhor já falou conosco acerca da nossa casa, acerca dos nossos relacionamentos, acerca da nossa comunidade, Senhor. Que nós possamos
sim, ó Deus, ser ministradas profundamente, de forma a sermos transformadas, Senhor. E que a nossa transformação gere em nós avivamento, e que esse avivamento seja emanado aonde quer que nós formos, Pai. No nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor e cremos e esperamos, Senhor. O Senhor não nos atraiu aqui ao acaso, o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor tem uma boa obra e nós queremos viver essa boa obra. No nome santo de Jesus, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia, glória a Jesus.